Graça e paz. Estamos começando hoje a sexta aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a nossa última aula. Hoje, se Deus permitir, iremos concluir esse livro, chegando até o final, o último versículo do capítulo 28. Só para a gente lembrar um pouco, semana passada nós paramos no final do capítulo 19, onde houve um tumulto lá em Éfeso. Depois de Paulo passar tanto tempo pregando lá, há um tumulto na cidade por conta dos ourives, dos artífices que faziam as estátuas de ouro, as deusas, e eles começaram a perder dinheiro e se sentiram ameaçados e levantaram calúnias e acusações contra o apóstolo Paulo para variar, né? E aí houve um grande tumulto na cidade, mas não deu em nada. Porém, no outro dia, Paulo segue viagem. E aí nós começaremos hoje, a partir do capítulo 20. Hoje, fechamos a terceira etapa, que é até os confins da terra, falando sobre o restante da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e depois a sua prisão e a sua viagem em Roma, a prisão dele em Jerusalém e a viagem dele até Roma, e lá termina esse livro. Como introdução, só para lembrar como a gente sempre faz, nós seguimos aqui um esboço simples e baseado no versículo 8 do capítulo 1, lá de Atos dos Apóstolos, quando ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí a gente segue esse esboçozinho. Já vimos aqui, ó, parte de Jerusalém, Judéia e Samaria. Estamos agora exatamente no finalzinho aqui do livro, até os confins da terra. Continuando hoje a terceira viagem missionária. Está aqui o mapa, só para a gente lembrar também, ficar aqui na nossa aula de hoje. Vimos aqui, sai da Antioquia, passa por tudo isso, volta, e acaba em Jerusalém. Daqui, ó, Troade, a gente está vendo essa viagem e vai passar por tudo isso. Vamos lá. Capítulo 20. Creio que você está com a sua Bíblia aberta e acompanhando. Faremos algumas leituras, então é interessante que você esteja. E vamos começar aqui. No capítulo 20, dessa primeira película, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos Paulo viajando pela Macedônia e pela Grécia. Depois daquele tumulto em Éfeso, no outro dia, no dia seguinte, Paulo segue viagem com a sua equipe, e aí viaja lá pela região lá da Macedônia, depois chegam na Grécia, onde ficam ali 3 meses. Então, por onde ele vai passando, na Macedônia, na Grécia, ele vai fortalecendo os irmãos, pregando, ensinando, e aí chega na Grécia, ele fica ali naquela região durante 3 meses, a palavra declara, e depois eles decidem ir para a Síria, mas acabam voltando pela Macedônia mesmo, até chegarem lá no porto de Troade. Ainda no capítulo 20, nós vemos algo interessante. Paulo ele se reúne com os irmãos lá em Troade para partir o pão, e o texto diz lá que no primeiro dia da semana eles se reúnem lá. E essa expressão partir o pão, gente, na realidade não é comer lá normalmente, mas na realidade eles se reúnem para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então eles se reúnem para adorar a Deus, cultuar no primeiro dia da semana, no domingo. Eles celebram a Santa Ceia do Senhor e Paulo ele traz a palavra, então ele prega naquela noite. Só que o sermão dele foi tão grande que varou a madrugada, irmão. Então ele prega, a gente às vezes a gente acha ruim quando o pregador ele passa um pouquinho de 30 minutos, 40 minutos, né? Já cansativo. Pois Paulo ele pregou que varou a madrugada. E aí o que aconteceu? O texto lá do versículo 7 ao 12, ele conta um caos, um acontecido lá. Existia um jovem chamado Eutico. E eles estavam meio que em cima, sabe? Não estavam no térreo. E ele estava tão cansado com a pregação do apóstolo Paulo, acho que estava já de madrugada, que ele cai no sono e literalmente ele cai do terceiro andar e morre. Aí, lógico, né, há aquele alvoroço, o pessoal desce para socorrer,
o apóstolo Paulo para a pregação, desce, e quando chega lá, ele pega aquele jovem, ora pelo aquele jovem, e aquele jovem ressuscita. Veja que bênção. E aí o que acontece? As pessoas ajudam aquele jovem a se levantar, Paulo sobe novamente e volta para a pregação, irmãos. E essa pregação de Paulo, que vara a madrugada, continua até o amanhecer. Tá vendo? Então não reclamem do pastor Paulo, de mim, de Adroaldo, se a gente pregar umas 3 horas lá na igreja, viu? Mas veja, interessante, né? O apóstolo Paulo sabia que talvez não passaria mais por lá, e ele decide pegar todo o tempo possível para ensinar os irmãos, para edificar os irmãos através da palavra, através do Evangelho de Cristo. Paulo, ele, ainda no capítulo 20, ele se despede dos presbíteros de Éfeso. Ele sai de lá, continua a viagem e chega lá em Mileto. E aí, quando ele chega lá em Mileto, no porto de Mileto, ele pede para chamar os presbíteros lá de Éfeso, da cidade de Efésio. Por quê? Ele não queria ir lá para ele não se demorar. Então, ele pede para chamar, os presbíteros vão lá, se encontram com o apóstolo Paulo. Paulo faz um breve discurso de despedida. No final desse discurso, Paulo se ajoelha com esses presbíteros e ora com eles. E nesse discurso ele declara para eles que não veriam mais eles, que não voltaria lá. Paulo já entendia que não veria mais esses irmãos. Então ele ora de joelho com eles, no final todos choram, eles se abraçam, eles se beijam com o Espírito Santo, e aí esse grupo de presbítero acompanha o apóstolo Paulo e a sua equipe até o navio para que eles partissem e continuassem essa viagem sentido Jerusalém. E aí, no capítulo 21, nós vemos agora Paulo a caminho de Jerusalém. Paulo e sua equipe passam por Cós, Rhodes, Pátras, Tiro. Lá em Tiro, eles ficam 7 dias com os discípulos, os cristãos que residiam lá. Depois eles vão para Ptolemaida, é cada nomezinho, e lá eles ficam 1 dia com os discípulos. E de lá foram para Cesareia, onde ficaram na casa de Filipe, que era um dos 7. Lembra Filipe? E o texto declara lá que era um dos 7, para lembrar que foram um dos 7 homens que foram escolhidos pela igreja lá no início de Atos dos Apóstolos para servirem as viúvas, quer dizer, os primeiros diáconos. Então, esse Filipe que também pregou lá em Samaria, que pregou eunuco, que participou desses momentos que nós lemos aqui, ele estava morando em Cesareia, e quando Paulo chega lá com a sua equipe, ele fica lá na casa de Filipe e passou aí lá vários dias junto com Filipe em sua casa. E aí, depois de passar vários dias lá, um profeta aparece lá em Cesareia e fala algo para Paulo. Vamos ler no capítulo 21, abre aí comigo. Capítulo 21, do versículo 10 até o versículo 14. Diz assim, ó. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Versículo 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus Cristo. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Isso mesmo que aconteceu. Paulo, lá em Cesareia, na casa de Filipe, com a sua equipe,
sobe um profeta chamado Ágabo e diz, pega o cinto dele, se amarra, faz um teatro lá, profético, parabólico, e fala, ó, aqui, o dono desse cinto será amarrado assim, e será entregue aos gentios. E Paulo, talvez ainda não tinha essa consciência, ele sabia que ia para Jerusalém, que queria ir para Jerusalém, que estava sendo levado pelo Espírito Santo lá, mas talvez ele não tivesse essa consciência. Mas a partir daquele momento, foi lançado uma profecia do Senhor, que isso aconteceria na vida de Paulo, mas Paulo não retrocede. Ele diz, olha, eu não estou só preparado para ser preso em Jerusalém, mas eu estou pronto para morrer por amor de Jesus Cristo. Ele estava confiante naquilo que Deus tinha falado ao seu coração. Depois disso, eles se preparam e seguiram viagem para Jerusalém. Ainda no capítulo 21, nós vemos a chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém com a sua equipe e os discípulos recebem super bem. Recebem Paulo, a sua equipe, com muita alegria. E logo no dia seguinte, Paulo, junto com os outros, se reúne com os presbíteros, inclusive Tiago, irmão de Jesus, e relata tudo que Deus havia operado entre os gentios por meio do seu ministério. Então ele chega em Jerusalém, descansa, e no dia seguinte ele se reúne com a igreja, com os líderes, com os presbíteros, com Tiago, o irmão de Jesus, e conta para eles tudo que Deus fez através do seu ministério com os gentios. Ele relata, ele traz um relatório da viagem, e eles ficam, lógico, maravilhados com o grande poder e maravilhas que o Senhor tem feito por meio da vida de Paulo e da sua equipe lá aos gentios. E aí, nós vemos lá, em Atos capítulo 21, do 20 ao 26, um pedido de Tiago. Tiago pede a Paulo que Paulo participasse dos rituais de purificação junto com mais 4 homens que ainda ele arcasse com as despesas desses homens para dar um bom testemunho aos judeus convertidos. Vamos ver essa parte? Atos capítulo 21, do 20 ao 26. Do 20 ao 26, diz assim, ó. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, das leis, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que dizemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Versículo 25. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Tiago diz, tem milhares de judeus que se converteram aqui. E eles estão ouvindo dizer que você, Paulo, está falando que o judeu não precisa mais cumprir a lei, que ele não circuncide seus filhos, que ele não siga a lei de Moisés e os costumes do nosso povo. E aí eles têm uma ideia, para que isso seja quebrado, quer dizer, de maneira estratégica, para que haja uma boa convivência, cumpre esse ritual de purificação junto com esses 4 homens, e não só cumpre, não, paga para eles. Porque aí eles vão ver um bom testemunho seu e vão ver que isso é mentira. E aí Paulo, ele aceita esse direcionamento de Tiago, dos presbíteros lá, e com até humildade, ele faz isso, ele cumpre isso. Eu acho bacana, porque, veja, Paulo sabia que isso não tinha valor, que era pela graça.
E aí você poderia dizer, Paulo poderia indagar, dizer, não, não há necessidade, não, mas ele entendia que não tinha problema nenhum em ele fazer isso, para que houvesse uma boa convivência, para que aqueles irmãos judeus novos convertidos não fossem escandalizados. E assim eles iam amadurecendo na palavra e no conhecimento da palavra de Deus, e entendendo que eles não estavam mais debaixo dessa lei. Mas Paulo, com muita sabedoria, faz isso e cumpre todo o ritual. E aí nós encerramos esse momento da terceira viagem missionária até a chegada de Paulo em Jerusalém. Agora nós entramos na última parte do livro, onde a gente vai falar um pouco sobre a prisão do apóstolo Paulo lá em Jerusalém e a sua viagem de Jerusalém até Roma, que durou anos até ele chegar em Roma. Não foi, às vezes a gente acha que saiu de Jerusalém e foi direto para Roma, não. Tem aí um intervalo grande até ele chegar em Roma e ficar preso lá, tá bom? Então vamos analisar aqui esses últimos capítulos. Ainda no capítulo 21, Paulo está lá, né? A gente acabou de falar isso, estava lá participando desse momento de purificação, e aí quando já está terminando os 7 dias de purificação, o texto declara lá, se levantaram judeus, para variar, lá da área da região da Ásia, e acusaram Paulo, agitando o povo contra ele, ao ponto deles começarem a espancá-lo, querendo matar. Então, os judeus se levantam dizendo que ele estava ensinando coisas contra o judaísmo, que estava blasfemando contra. E aí cria-se um tumulto na cidade, e se reúne um grupo muito grande de judeus, uma multidão, e eles começam a bater no apóstolo Paulo. Só que aí essa notícia, né, graças a Deus, chegou ao comandante da tropa romana lá. E aí eles se reúnem com oficiais, soldados, e vão lá para intervir essa confusão e chegar a tempo, prendê-lo, eles prenderam o apóstolo Paulo e levaram ele para a prisão, para a fortaleza lá em Jerusalém. E aí Paulo agora está preso na fortaleza romana lá em Jerusalém. E aí, do versículo 37 ao 40, a gente vê que Paulo, ele pede permissão, quando ele está sendo levado preso, chega na escadaria de lá, e o pessoal batendo, e o pessoal tendo dificuldade até de tirar Paulo ali da multidão, mas quando ele sobe, antes de entrar, ele pede permissão ao comandante para que ele falasse à multidão, e o comandante dá essa permissão. E aí Paulo, ele pede silêncio à multidão, e quando todos se calam, ele começa a falar. Ele começa a discursar aquela multidão ali. Paulo inicia o seu discurso contando quem ele era, como ele perseguia os cristãos e como ele se converteu. E em seguida, ele relatou que Deus tinha separado ele para pregar aos gentios. E aí, quando ele diz isso, a multidão não quer mais ouvi-lo, começa uma confusão, e aí ele é recolhido e preso na fortaleza. E aí, o comandante ordenou que Paulo fosse preso, açoitado e interrogado para poder saber o que é que estava acontecendo. Só que aí, nesse momento, Paulo declara, você vê lá, nessa pericopezinha aí, ó, do versículo 22 ao 29, Paulo declara que é cidadão romano. Lembra que ele já tinha feito isso uma vez? Lá, na ocasião, lá em Paulo e Silas, lá em Filipos, quando eles estavam presos, e eles diziam, vocês açoitaram a gente sendo cidadão romano, nós, mesmo sendo cidadão romano, vocês fizeram isso, e aí aqui, antes de ele ser açoitado dessa vez, ele diz, opa, vocês não podem fazer isso não, nós somos eu sou, na realidade, cidadão romano. E aí, quando ele fala isso, eles não açoitam ele continua preso lá para ser interrogado, mas ele não é açoitado. Eles ficam meio temerosos por conta dessa situação. E aí, no outro dia,
o comandante manda reunir o chefe dos sacerdotes e apresenta Paulo para para o interrogatório, para ser interrogado. Então, ele reúne o sinédrio, que seria o sumo sacerdote, outros sacerdotes, líderes religiosos, da alta cúpula lá em Jerusalém, e para ter um interrogatório, ter ali um momento para descobrir o que estava acontecendo. E aí, no capítulo 23, do versículo 1 até o 10, a gente vai ver Paulo sendo apresentado perante o Sinédrio. Paulo começa a falar aos irmãos, ele tem o poder de fala, e ele começa a falar aos irmãos, declarando que tinha cumprido o seu dever para com Deus, com toda boa consciência, até aquele dia. Só que quando ele fala isso, o sumo sacerdote Ananias manda que alguém lá perto desse um tapa, bofeteasse o apóstolo Paulo na sua boca, um tapa na boca dele, para que ele parasse de falar isso, como se fosse assim, você está mentindo, você está tentando enganar a gente. E aí, quando ele faz isso, Paulo, ele até reclama, diz, você é parede esbranqueada, como fazer isso? E aí ele diz, como você está falando isso com o sumo sacerdote? E Paulo, ele pede até perdão, ele diz, me perdoe, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque a lei diz que eu não devo fazer isso. Então ele até pede perdão por conta disso. Mas aí Paulo, ele enxerga uma oportunidade, uma estratégia de não deixar com que aqueles homens pudessem levar ele, porque senão ele seria morto. E aí Paulo, sabendo que tinha lá no meio saduceus e fariseus, ele cria uma polêmica no meio deles, declarando que era fariseu de fariseus e que estava sendo incriminado por conta da sua crença na ressurreição dos mortos. Deixa eu até falar que ele disse que estava sendo incriminado pela sua esperança na ressurreição dos mortos. E aí começa a confusão. Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. E aí eles começam a ficar divididos entre si e o negócio fica tão brabo que Paulo tem que ser recolhido de novo para a fortaleza. Ele continua preso lá, mas os judeus não conseguem eliminar Paulo. E aí, na noite seguinte, olha o que Atos 23, 11 diz. Na noite seguinte, o Senhor, e ele está falando aqui, Senhor é Jesus, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também. Então, Paulo talvez até teve um pouco de medo de morrer ali por conta dos judeus, cria essa estratégia, sai, mas aí na noite seguinte, Jesus fala para ele, tenha coragem, você não vai morrer em Jerusalém. Você vai ser preso, mas você vai chegar até Roma. Você vai testemunhar, você vai pregar ainda em Roma. Tenha coragem. E aí Paulo começa a mudar a sua estratégia. Ele, lógico que acreditou que ele ia chegar em Roma, porque Jesus falou para ele, e vamos ver que ele muda agora a sua estratégia. Só que, ainda nesse momento, Lucas, ele descreve uma conspiração. Olha o que aconteceu. Depois daquele problema ali no Sinédrio, aquela confusão, Paulo volta à fortaleza, se levanta 40 homens judeus que faziam um voto solene dizendo que não iriam comer nem beber mais nada até que eles matassem Paulo. Então eles dizem, olha, nós estamos fazendo um voto ao Senhor com testemunhas que nós não iremos nos alimentar até nós matarmos o Paulo. E aí eles tramam, eles fazem uma trama. Qual é a trama deles? Pede para ele ser... pede para levarem ele novamente até o Sinédrio para a gente interrogar ele. Que aí no caminho a gente, mata ele. Só que o que acontece? O que acontece? O sobrinho de Paulo ficou sabendo disso. E foi contar a ele. E aí ele conta ao apóstolo Paulo essa trama. Paulo pede para que ele fale ao comandante. O comandante escuta o sobrinho, agradece a ele e aí não deixa que isso acontecesse.
E aí, o que é que o comandante faz? Ele destaca 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para fazer a escolta de Paulo e manda Paulo de volta para Cesareia, lá para a terra onde Filipe morava. E aí Paulo sai escoltado por esse grande destaque de soldados. E aí o comandante ele escreve uma carta para o governador Félix, que estava lá em Cesareia, dizendo: ó, estou mandando o apóstolo Paulo, enviando ele junto com os soldados tudinho para ser julgado aí. E aí Paulo sai de lá na surdina e escapa dessa trama dos 40 homens. Irmãos, eu acredito que morreram 40 homens lá em Jerusalém. Porque ou eles não cumpriram o voto, ou eles morreram de fome, porque Paulo não morreu. E aí, ó, chegando em Cesareia, o governador recebeu Paulo, leu a carta que o comandante tinha mandado e decidiu que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então, Paulo continua preso lá sob custódia, até que os judeus, os líderes religiosos, que eram seus acusadores, chegassem, fossem de Jerusalém para lá, e assim ele pudesse ouvir ambas as partes e julgar essa causa, condenando ou absolvendo o apóstolo Paulo, tá? E aí, no capítulo 4, nós vemos o julgamento de Paulo perante Félix. Paulo participa de uma audiência perante o governador Félix e seus acusadores. O sumo sacerdote Ananias estava lá, um grupo de líderes religiosos estavam lá, vindo de Jerusalém, junto com seu advogado Tertúlio. E aí, do versículo 1 ao versículo 9, você lê lá no capítulo 24, a apresentação das acusações contra o apóstolo Paulo. Então, o advogado Tertúlio apresenta as acusações dos judeus lá, dos líderes religiosos, contra o apóstolo Paulo. E aí, do versículo 10 até o versículo 21, nós também vemos agora Paulo se defendendo, discursando e apresentando a sua defesa. O governador Félix, o texto declara que ele tinha um bom conhecimento do caminho. E quando você vê lá falando sobre o caminho, gente, eram como eles chamavam o cristianismo. Então, não era conhecido como os cristãos, os evangélicos, não. Eles diziam que eram os da seita do caminho. Interessante, né? Porque Jesus ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eles eram conhecidos como aqueles que faziam parte do caminho. E aí ele, o governador Félix, ele tinha um certo conhecimento sobre o caminho e, por isso, ele decidiu adiar a causa até que o comandante que mandou o apóstolo Paulo chegasse lá. E aí, mais uma vez, os judeus não tiveram sucesso em arrancar Paulo de lá e matá-lo. E olha o que acontece. Dias depois, o próprio governador Félix e a sua esposa, que era judia, esse nomezinho é diferente, é Drúzila, vão ao encontro de Paulo e Paulo prega para eles a respeito de Jesus Cristo. Então Deus ainda abre uma porta de pregação do evangelho para o governador e a sua esposa. E aí o que acontece? Passam-se 2 anos, gente. 2 anos. Paulo preso lá em Cesareia e nada de ser julgado. E aí, depois de 2 anos, Félix sai, deixa de ser governador, e agora o Pórcio Festo toma o seu lugar e passa a ser governador da Cesareia. Então, começa aí um trâmite de sucessão de governantes. Só que o que acontece, Félix também, para não perder a simpatia do povo judeu, diz, ó, eu estou saindo mesmo, Paulo continua aí preso. E deixa agora na mão de Festo ver o que ele vai fazer. E Paulo, ó, já tem mais de 2 anos, gente, que ele está preso lá. E nada de ser julgado. E ainda na Cesareia. E aí entramos no capítulo 25. Deixa eu colocar logo aqui.
capítulo 25. E aí, no capítulo 25, a gente já vê agora, não mais o julgamento com o Félix, mas agora o julgamento perante Festo. Paulo, mais uma vez, é colocado perante seus acusadores, mas agora com um novo governador, o Festo. Os judeus o acusam, Paulo se defende, mas agora ele usa uma estratégia diferente. Isso eu acho genial na cabeça de Paulo. Paulo era muito estrategista, inspirado pelo Espírito Santo. Ó, Jesus falou para ele: você não vai morrer em Jerusalém, você vai chegar em Roma e vai pregar lá. E aí o que é que Paulo diz? Como é que eu estou preso aqui em Cesareia, mais de 2 anos? Como eu vou chegar em Roma? Já sei. Ele decide apelar a César. Ele decide apelar ao imperador. O que seria isso? Vamos ler o texto e a gente conversa um pouco sobre isso. Atos capítulo 25, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim, ó. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Olha, Festo disse: você está disposto a voltar para Jerusalém? Olha, ser morto. E aí Paulo, estrategicamente, diz: opa, eu não posso voltar para Jerusalém. E eu sei que o Senhor disse que eu vou para Roma. E aí Paulo vem com a estratégia e com uma cartada na manga assim, sensacional. Versículo 10. Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Versículo 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César? Para César irá. O que era esse apelo a César? Paulo, lembra que Paulo ele tinha cidadania romana de nascença. Ele nasceu em Tarso, que era colônia romana, e por conta disso ele também tinha cidadania romana. E todo romano teria que ser julgado por Roma e ele poderia apelar a César. Era como se ele apelasse à última instância. Então, o governador podia julgar, mas se o romano dissesse: eu não concordo com esse julgamento, eu apelo a César. Então, o governador era obrigado a enviar esse cidadão romano até a Itália, até Roma, onde ele teria a possibilidade de ser julgado pelo próprio imperador. E aí, dentro da lei romana, dizia que se ele chega em Roma e passa mais de 2 anos lá esperando para ser julgado pelo imperador e não fosse julgado, né, porque era muita gente, ele era absolvido e era solto. Então, Paulo diz: ó, não vou voltar para Jerusalém. Eu sou cidadão romano, estou sendo julgado pelo tribunal romano, então eu apelo a César. Ele usou do direito que ele tinha como cidadão e agora ele ganhou uma passagem de ida para Roma, com tudo pago. Tá vendo? Olha que estratégia. Olha como o Espírito Santo age e fala ao coração daqueles que se dedicam a viver a vontade dele. Mesmo em perigo, Paulo é inspirado e ele diz: ó, vou para Roma agora de graça. Eu apelo a César. E aí Festo diz: ó, agora eu não tenho mais nada para fazer. Se você apelou a César, você irá a César. E aí olha o que acontece. Passam uns dias e esse Festo recebe a visita do rei Agripa. A Bíblia não fala muito sobre esse rei, mas ele era alguém muito importante lá. E ele e a sua esposa chegam lá em Cesareia. E aí o que acontece? Festo, ele decide compartilhar com o rei Agripa o caso de Paulo. Por quê? Porque ele precisava ele precisava escrever uma carta ao imperador, né, a Roma, declarando direito qual era a acusação do apóstolo Paulo para que ele fosse julgado lá. E isso ainda estava muito nebuloso. Então, ele pede a opinião do rei Agripa, e aí, para pedir a sua opinião, ele conta a história. E aí, o rei Agripa diz: ó, eu tenho interesse de ouvir o próprio Paulo, pessoalmente, para poder eu entender essa situação.
E Festo, lógico, que concorda apresentar Paulo ao rei Agripa. E aí, do versículo 23 ao 27, a gente vê Paulo perante agora o rei Agripa. Veja, lembra que eu falei para vocês, esses capítulos são vários discursos de Paulo tentando defender a sua inocência. E aí Festo faz as apresentações sobre Paulo ao rei Agripa, sua esposa, e lá também estavam altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então ele reúne esse grupo de pessoas importantes, oficiais, e o próprio rei Agripa e sua esposa, e ele coloca Paulo lá, declara quem é ele, e aí Paulo, ele tem agora o direito de falar e de explicar. Então, Paulo começa agora o seu discurso ao rei Agripa. Então, do versículo 1 do capítulo 26 até o verso 32, nós vamos ver Paulo desenvolvendo a sua defesa e falando a aquele grupo, aquela reunião de homens lá. O rei Agripa permite que Paulo fale perante a todos, então Paulo mais uma vez apresenta sua defesa. Todos se retiram depois de um certo ponto, e o rei Agripa diz a Festo que realmente Paulo não tinha feito nada que merecesse a morte ou a prisão. Então, até o rei Agripa ele chega à conclusão e diz, ele não tem nada que mereça a morte. Ele tem que ser absolvido, não tem nada para ser julgado por Roma. Mas, como ele apelou a César, então não poderia ser posto em liberdade. Então, como Paulo apelou a César, mesmo ele chegando à conclusão que eles não tinham nada, eles tinham que mandar agora Paulo a Roma para ser julgado lá. Então, Paulo seria enviado para ser julgado pelo imperador em Roma, o César. E aí, no capítulo 27, nós vemos agora o início da viagem do apóstolo Paulo até Roma. Não sei se vocês notaram, mas do dia que ele foi preso em Jerusalém até agora o início da viagem, passaram mais de 2 anos. Acredito que até mais de 3 anos. Ele ainda preso. Então, depois de todos esses anos, agora que começa a viagem de Paulo, sendo enviado para Roma. E aí, ficou decidido que Paulo seria levado até a Itália, e eles separaram um centurião chamado Júlio, que seria o centurião responsável para levar Paulo até o seu destino final. Só que olha que interessante, não está em São Paulo. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Lucas é um dos que viaja junto com Paulo. Talvez Timóteo também estava lá nessa viagem junto com Paulo, mesmo não sendo prisioneiros, mas eles acompanham o apóstolo Paulo nessa viagem. Você vê isso porque várias vezes no texto nós notamos Lucas dizendo, pois nós estávamos lá, nós passamos por isso. Então ele estava presente vendo tudo isso acontecer. Navegaram por diversos lugares até chegar a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Então eles saem navegando, né? E chegam nessa região chamada Bons Portos. Lógico, era um porto, né? Uma cidade portuária. E eles atracam ali, nessa cidade. E aí, nesse local, lá nos Bons Portos, Paulo tenta advertir os tripulantes do navio que a viagem seria desastrosa, que haveria uma grande tempestade, que eles poderiam morrer. Só que a maioria dos tripulantes decidiram que eles deveriam continuar navegando. Paulo disse, não vão não, fiquem aqui, vamos esperar. Mas eles não ouviram o apóstolo Paulo e decidiram viajar. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, do versículo 9 até o versículo 12. Diz assim, tínhamos perdido muito tempo e agora, tá vendo? Tínhamos. Olha Lucas se colocando dentro da situação. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida.
Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta que dava para o sudoeste e o noroeste. Então, ó, tanto o centurião, com o dono do navio, com os tripulantes decidiram, não, nós vamos continuar a viagem. Então, ouviram o apóstolo Paulo, o homem de Deus. Muitas vezes nós acabamos quebrando a nossa cara por não ouvir o homem de Deus, inspirado pelo Senhor. E aí, no capítulo 27, a partir do versículo 13, nós vemos o acontecimento. A grande tempestade. Eles seguem viagem e a tempestade acontece. Logo, o navio fica à deriva, sem direção. No dia seguinte, começaram a lançar fora a carga. Olha para aí. Depois de muitos dias, os homens já estavam sem esperança de escapar com vida. O navio fica à deriva, eles começam a ter que esvaziar o navio, diminuir o peso, lançando as cargas fora, e os homens começam a ficar desesperançosos, pensando com eles mesmos que não iriam sobreviver a essa tempestade. Mas Paulo se levanta, lembra primeiramente a eles que tinha avisado que isso iria acontecer. Então Paulo diz, tá vendo? Eu falei que isso ia acontecer. Mas depois de lembrá-los, ele anuncia algo muito importante. E aí vale a pena a gente ler Atos capítulo 27, do 22 até o versículo 26. Ele diz assim, ó. Mas agora recomendo que tenham... Ele fala, também não falei para vocês que isso aconteceu. Porém, mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Aí ele diz, ó, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Olha a misericórdia de Deus. Mesmo aqueles homens não escutando o apóstolo Paulo lá na ilha, Deus ele tem misericórdia por conta de Paulo. Ele diz, ó, Paulo, você vai chegar lá. E por misericórdia, por graça, por você, ninguém vai morrer. E aí Paulo fala para aqueles homens, encorajando eles, ó, tenham ânimo, ninguém morrerá. O navio vai ser destruído, mas a vida de vocês não será tirada. E aí, a partir do versículo 27, o naufrágio. Realmente acontece, o navio é destruído. Depois de muitos dias, Paulo ele chega para aqueles homens e aconselha ele, ó, comam, se alimentem, vocês já estão há 14 dias sem se alimentar e ainda sem dormir direito, em vigília constante. Comam, se alimentem, vocês precisam estar firmes, porque ninguém aqui vai morrer. E aí os tripulantes escutam Paulo, é até bonito, você lê o texto, o texto declara que Paulo pega o pão e dá graça, ora ao Senhor, e come e compartilha, e eles comem do pouco que tinha ali, né, que tinha sobrado, mas eles comem e aí ganham um pouco de força. No dia seguinte, o barco afunda. Ele se quebra, afunda, e aí os soldados têm um plano. Os soldados dizem, ó, vamos matar todos os prisioneiros, para que ninguém fuja. Só que o centurião, Júlio, que já estava muito amigo do apóstolo Paulo, ele, para poupar a vida do apóstolo Paulo, que já estava ajudando tanto ali, ele diz, ó, ninguém vai morrer aqui. Vocês não vão matar os prisioneiros. E aí todos sobrevivem. Os que sabiam nadar foram nadando. E aqueles que não sabiam nadar se agarraram a pedaço de pau, a qualquer coisa que tinha lá do navio. Mas, no final, a palavra que foi dita ao apóstolo Paulo pelo anjo se cumpriu. Ninguém morreu.
todos chegaram a salvos em terra firme. E aí nós entramos no último capítulo, capítulo 28. Eles chegaram em terra firme, e aí no capítulo 28 eles descobrem que aquela terra onde eles conseguiram sobreviver era uma ilha e se chamava a Ilha de Malta. Os habitantes da ilha demonstraram bondade, respeito e cuidaram, receberam eles de maneira maravilhosa. Alimentando eles, eles fizeram uma fogueira, porque estava chovendo muito, né? E fazendo muito frio lá, então os habitantes fizeram uma fogueira para que eles se aquecessem. Existia um grupo, mais de 200 homens nessa embarcação, então tinha muita gente, mas eles foram recebidos com muito cuidado e com muita bondade. E aí acontece algo também interessante. Paulo ele foi juntar gravetos para alimentar a fogueira, para que o fogo não apagasse, e aí aconteceu algo com ele. Vamos ver? Atos 28, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim, ó. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Veja, Paulo vai juntar gavetas para colocar na fogueira, e aí uma cobra sobe em cima da mão dele e trava as suas presas nele. Rapaz, quando o povo viu, disse, não, esse cara é muito desgraçado, ele deve ser um assassino, porque como é que ele acaba de passar por um naufrágio, escapa do mar e chega aqui, Deus vai matar ele, esse cara deve ser muito ruim. Só que o que acontece? Paulo pega a cobra e fala assim, ó, joga lá no fogo e nada acontece com o apóstolo Paulo. Nada acontece. E aí a ideia dos habitantes da ilha muda na hora. Não. Se nada aconteceu, esse cara aqui é um abençoado, ele é até um deus, ele pode ser um deus. E a gente não sabe. Veja que interessante. Deus blindando o apóstolo Paulo, livrando ele realmente da morte para que ele cumprisse o propósito dele, de chegar a Roma, de pregar o evangelho e fazer a diferença lá. E aí, ó, Paulo é convidado, junto com a sua equipe, para ficar lá na casa do Públio, que era um líder da ilha, um príncipe da ilha, um governante da ilha. E chegando lá, o pai desse líder estava doente. Paulo ora pelo pai do Públio e ele é curado. E aí, por conta disso, a fama corre. E aí a ilha vai trazendo os doentes e o apóstolo Paulo ora e todos são curados. E aí, os habitantes logo, muito, muito felizes por esse acontecimento, honram Paulo e seus companheiros. E quando eles se preparam para viajar, para pegar um novo navio e continuar a viagem, eles dão todos os suprimentos necessários. Olha o que Deus faz, gente. A gente tem que enxergar a mão de Deus nisso. Deus preparando tudo para a viagem. Mesmo passando por um momento difícil, o Senhor tinha tudo preparado para que essa viagem desse certo. E agora eles saem, continuam a sua viagem, e após 3 meses eles embarcam, saem da ilha lá com todo o suprimento necessário, um destino a Roma. E aí passam por alguns lugares até chegar em Roma. Chegando em Roma, foi concedido ao apóstolo Paulo a permissão de morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então, quando ele chega em Roma, disseram, ó, não, ele é um ótimo prisioneiro, ele vai poder morar numa casa, agora ele vai ter que pagar o aluguel, se virar para pagar o aluguel, e vai ficar com prisão domiciliar. Ele não poderia sair da casa, tinha um soldado sempre fazendo a escolta lá, mas ele poderia receber visitas, morava na sua casa própria, mas, como a gente chama, prisão domiciliar. Então, ele ficaria nessa prisão domiciliar
aguardando o julgamento de César. Então, nós chegamos na última perícope do livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 17 ao 31. Paulo convoca os líderes judeus. Ele está lá em Roma, passa os dias e ele convoca, chamem todos os líderes judeus para eu contar o que aconteceu comigo até eu chegar aqui, e lógico que ele aproveita e prega aos seus irmãos judeus. Então, se ele não poderia ir à sinagoga, ele deu um jeito de trazer os judeus dali, os líderes judeus dali de Roma, para ouvirem também a voz do Senhor. E aí eu queria encerrar a gente lendo agora essa pregação de Paulo, Atos capítulo 28, do versículo 17 até o versículo 31, que é o último versículo do livro. E diz assim, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, contra os do caminho. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou no reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si, mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem, que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles os ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem entendimento algum. E aí termina o livro de Atos. Não se sabe, a história continua. Nós sabemos que Paulo não é morto durante essa prisão. Ele é liberto, ele ainda visita irmãos, e aí depois ele é preso novamente, e aí julgado e condenado à morte. E aí já é a parte histórica que nós conhecemos, e foi decapitado. Não foi apedrejado nem crucificado, porque ele era romano, cidadão romano, então ele foi decapitado, que era a forma de condenação à morte dos romanos. Veja que interessante no final, né? Nós lemos hoje aqui, e eu queria encerrar exatamente com o texto que nós repetimos tantas vezes aqui. No início do livro, houve uma promessa de Jesus para aqueles irmãos.
Fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão o poder do alto, receberão o Espírito Santo. Ele descerá sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, e nós vimos isso muito bem. Em toda a Judéia e Samaria, nós passamos pelo livro enxergando esse crescimento da propagação do Evangelho e até os confins da terra, onde nós vemos que Roma seria esse ponto naquele momento. E o livro acaba exatamente o apóstolo Paulo preso em prisão domiciliar, mas a sua voz não estava presa. Ele não poderia se locomover, mas a pregação do evangelho, ele poderia fazer isso de maneira livre. O último versículo diz: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, Paulo, mesmo preso, ele era um pregador. Ele pregava, ele anunciava, ele era testemunha de Jesus até os confins da terra. Muito obrigado a todos vocês que, com paciência, com perseverança, com amor à palavra de Deus, decidiram aprender durante essas 6 aulas, 6 segundas-feiras, um pouco mais sobre esse livro, sobre essa obra maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, escrita por Lucas e preservada até nós por Deus, para que a gente seja cada dia mais edificado pela exposição dela através do Espírito Santo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.